Daí, galera da net, desde o lançamento do Switch, desde que foi noticiado o lançamento do Switch, o preço que o Switch ia ter lá nos Estados Unidos também seria salgado, né? Esse preço. E eu estava pensando aqui, videogames sempre foi uma coisa cara. E eu, nesse vídeo, vou provar para você com meus relatos que eu tive com vários videogames. Se você gosta dos nossos bate-papos, deixa o like, se inscreve no canal e bora! Então, gente, é o seguinte, eu tive vários consoles, vários videogames em várias épocas da minha vida, né? Então, o que que eu posso dizer para vocês? Nunca foi barato ter um console. Nunca foi é, fácil de ter um console, né? Quando você compra um console, geralmente ele é caro, os jogos também, sempre foram assim. E o pessoal hoje em dia reclama, porque tá caro, mas sempre foi caro, né? Sempre foi caro. Eu vou explicar isso aí para vocês em detalhes. Começando lá em 1980, lá em 1900, nos anos 80, aliás, não em 1980, nos anos 80, o Brasil consumia videogame de uma forma diferente. Videogame era como se fosse brinquedo de criança, né? Era, era design quadriculado, era gráficos quadrados, não tinha formas, eram quadrados, triângulos, círculos, retângulos. E nessa época o videogame já era uma coisa cara para os padrões da época, né? Eu me lembro que meu irmão me afundava botando do meu videogame Odyssey, né, do controle, e quando nós tínhamos que trocar controle já era uma coisa cara. Era em torno de, hoje em dia, como se fosse pagar uns R$ 500 cada controle. Então a gente tinha que ter o maior cuidado com o controle, né? Mesmo com as coisas antigas, elas já eram caras, né? A manutenção era cara, às vezes um fio arrebentava, uma fonte arrebentava, você tinha que trocar, era cara, né? O que salvou o Brasil na época, vamos dizer assim, entre aspas, né? Na época que eu comecei a curtir videogames, a ter meus videogames na infância, era que tinha reserva de mercado e isso facilitava produtos alternativos, né? Que chegavam cartuchos alternativos, né? Feito pela CCE, Philips, Bababi, bababá, tinha um monte de clone, etc, etc, etc. E isso barateava para quem tinha baixa renda, né? Isso barateava os custos para quem era de baixa renda, para quem tinha pouco dinheiro. E eu vou provar para vocês que também em outras épocas aconteceu a mesma coisa e hoje não acontece mais. Então, gente, chegamos a os anos 90, né? Eu falei dos anos 80 que tinha várias produtoras clonando, várias produtoras é, fazendo seus cartuchos. E não foi diferente nos anos 90, né? Os Famiclones de Nintendinho, Phantom System, Top Game, Turbo Game, Dynavision, Polystation, é, isso facilitou com que nós conhecemos os videogames de forma barata, porque não eram coisas originais, né? Era muito fácil de pegar um Famicom, um Nintendinho, copiá-lo aqui para nós. Ainda tínhamos reserva de mercado, então esses produtos não poderiam chegar diretamente pela fabricante estrangeira, né? Elas tinham que chegar por outras fabricantes. E aconteceu que a Nintendo fez uma Joy Adventure com a Estrela e com a Gradiente. E assim o Nintendinho veio para aqui por vias legais e oficiais através da Playtronic, né? Enquanto a Sega
fez um contrato com a nossa pequena gigante Tectoy. E essas empresas começaram a fabricar os videogames aqui, começaram a trazer os videogames para cá. Mas mesmo assim, na minha época, mesmo assim, muita gente preferia os cartuchos alternativos, cartuchos de Jack Sparrow, porque eram mais baratos, custavam na época o que? Que seria hoje em dia uns R$ 60. Um cartucho original custaria em torno de 100, R$ 200. E ali estaria custando na época, vamos dizer assim, traduzindo para valores de hoje, estaria custando R$ 60 um alternativo. E isso facilitou com que as pessoas tivessem videogames em casa de forma barata, de forma acessível, né? Então vamos agora para a era PlayStation, né? Para a era mais avançada, para a era do Super Nintendo também. Vamos para essa era do Super Nintendo até o PlayStation agora. Vamos começar a falar sobre essa era. Nessa era, galera, nessa era de Super Nintendo, é, Mega Drive, ainda continuavam a fazer cartuchos alternativos para ambos os videogames. Porém, PlayStation estava na área também de forma alternativa. Ele não era fabricado no Brasil, ele não tinha fabricação no Brasil, ele era, ele era trazido pelo Paraguai, ele era direto via Paraguai, vinha dos Estados Unidos direto pelo Paraguai. As pessoas compravam e tinham seu Play. E de forma barata, mas também na época o salário mínimo brasileiro, na época de Nintendo, de Super Nintendo, de PlayStation, no Mega Drive ainda começava a ter o real também, né? Então, vamos dizer assim, era R$ 100 os primeiros salários mínimos do real, né? Eram R$ 100 e os videogames custavam 500, 600. É meio como é hoje. Só que hoje o salário mínimo brasileiro custa em torno de 1.512, né? Se não me engano. 1.512 por aí, né? E o videogame está com a mesma diferença que estava naquela época, só que agora com um valor que parece mais astronômico, mas se formos comparar com a época antiga, que era os consoles, e hoje é quase a mesma coisa. Só que hoje ficou mais difícil você ter uma forma alternativa de você ter um console, de você ter um jogo. Ficou mais difícil da forma Jack Sparrow acontecer, porque hoje existe mídias digitais, mídias que são mais fáceis de você acessar um jogo. Você não precisa ter um cartucho, você não tem que ter o problema de colocar um CD ali, um DVD, um Blu-ray e arranhar. Não, você tem o jogo inteiro ali, você tem o jogo inteiro no seu SSD. E por essa comodidade você acaba pagando um pouco a mais. E esse um pouco a mais todo mundo acha salgado, todo mundo acha terrível, todo mundo acha que estão explorando, mas não é. Não é. O problema é que aqui no Brasil nós estamos acostumados a termos o jeitinho brasileiro Jack Sparrow de ter as coisas que existem lá fora. Foi desde lá dos anos 80, dos anos 70 que o Brasil inventou essa forma, esse jeitinho brasileiro, digamos, de ter coisas estrangeiras de última geração.
e ainda chegavam atrasadas, né? Na época de 80, 70, ainda essas coisas chegavam atrasadas. E é isso que eu quero fazer você pensar hoje comigo aqui. Eu quero fazer você pensar comigo, né? Hoje, para você, para você, é, é mais fácil você ter do modo alternativo ou é melhor você ter do modo original e tudo fica mais tranquilo? Você hoje, hoje, por exemplo, muita gente tem medo de perder o console, de fazer o Jack Sparrow e acabar perdendo um console, perdendo uma conta. Antigamente não tínhamos conta, antigamente tínhamos que comprar o cartucho, o CD e colocar e simplesmente jogar. Hoje temos que fazer conta no videogame, conta de loja, conta na Steam, né? E basicamente hoje estamos amarrados com isso, né? Na verdade, o online nos amarrou praticamente demais também, inibindo o Jack Sparrow, né? Inibindo o alternativo. E é isso que eu quero fazer você pensar, galera. O brasileiro sempre vai arrumar uma forma alternativa de ter. Só que hoje em dia está muito mais difícil de você ter as coisas de forma alternativa. É isso que eu quero fazer vocês pensarem um pouco. O que faz o preço do videogame ser caro não é nem ser original, não é nem por causa da pirataria, mas sim por causa de taxas abusivas de vários países que estão se aplicando. Está tendo uma guerra taxativa entre vários países e isso está prejudicando o mundo gamer, o mundo como conhecemos. E é isso aí, galera. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. O videogame sempre foi caro, as coisas de videogame sempre foram caras. E vai continuar sendo até o dia em que o mundo inteiro parar de se autotaxar, de se autodegladiar financeiramente. É isso, galera. Obrigadão aí. Fui. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.